Pessoal, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo justamente é para dar continuidade no conteúdo que a gente estava trabalhando, que eram as orações coordenadas, né? Porque tem todo um porquê a gente estar trabalhando as orações coordenadas agora e para o que vem depois, justamente. Essa parte que agora a gente vai começar, que a gente começaria no mês passado ou mês retrasado, antes do projeto de dança, mas que é a redação propriamente, né? Que a gente vai começar a pensar em arquétipos, em maneiras de montar redação, em estruturas de redação. Basicamente, eu vou passar uma para vocês, a mais simples de todas. E é basicamente a gente precisava ter aquele alicerce das orações coordenadas. Vocês sabem o que é uma oração coordenada aditiva, uma adversativa, essa questão de oposição, alternativa e por aí vai. Para a gente chegar onde a gente está agora, tá bom? Eu vou virar a câmera para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, certinho? Pessoal, voltando, né? Já tendo em vista que vocês já pegaram de boa que é aquela oração coordenada, todas elas, os cinco tipos mais a assindética, que não usa nenhuma conjunção, né? A gente vai começar agora a trabalhar a redação propriamente, como eu tinha falado no começo do vídeo. Como é que a gente vai dar esse trabalho da redação que a gente vai começar a trabalhar agora, pessoal? Basicamente, assim, eu não vou mandar vocês fazer uma redação direto, uma redação inteira assim do nada. Por que não? Porque eu acho que, assim, às vezes vocês nem sabem o que estão fazendo, às vezes escrevem na pressa, sem pensar direito, e depois acaba errando, assim, e não sabe o que errou, e é muita coisa para corrigir agora. Então, o que eu pensei em fazer? Em algo mais leve, tanto para a minha pessoa quanto para a de vocês. A gente pensar em fazer a redação por partes. Como assim a redação por partes? Isso que a gente poderia pensar, né? A gente poderia pensar em fazer... A redação ela vai ter todo um arquétipo, né? Toda uma estrutura dela. Ela vai ter a introdução, ela vai ter o desenvolvimento e a conclusão. A gente vai começar a trabalhar o quê? O primeiro parágrafo, por enquanto, que é só a introdução. Nesse primeiro parágrafo, a gente tem que pensar em algumas coisas. O que tem que ter nesse primeiro parágrafo, né? A gente teria que ter a apresentação do tema, né? Como está aqui. Por exemplo, fazer uma redação sobre aborto, sobre a liberação de drogas, sobre feminicídio no Brasil. Já de cara, nesse primeiro parágrafo, tem que estar falando o tema dela, já tem que estar explicitando. E talvez, e já na sequência desse tema, tem essa parte que é muito importante, a tal da tese. O que seria a tal da tese propriamente dito? A tese seria basicamente a opinião de vocês sobre o tema. Por exemplo, eu pergunto, o tema é aborto, e agora eu quero que vocês falem o que vocês acham do aborto. Ou o que vocês acham da liberação de drogas, o que acham do feminicídio no Brasil, e por aí vai. Basicamente, para pensar o que seria a tese, essa opinião de vocês, vocês deveriam se perguntar: o que eu penso sobre isso? Qual é a minha opinião? E por quê? Por que eu penso dessa maneira? Lembrando que a opinião de vocês, se não estiver bem embasada, se não estiver bem estruturada, talvez com dados científicos, com referências teóricas de pensadores da época ou pensadores da atualidade, não tem muito valor, tá bom? Lembra que quando a gente fez aquela aula de coesão e coerência, acho que um tempinho atrás, eu mostrei um texto para você sobre tecnologia e a menina que escreveu a redação citava um autor, e quando ela cita um autor, que, por exemplo, ela citou o Bauman, que falava sobre modernidade, você meio que consegue dar mais força para o seu texto, consegue embasar ele melhor, isso é muito importante. Daí assim, sobre esse primeiro parágrafo de introdução, ele vai ter vários modelos, várias estruturas de como começar um texto. Eu sei que às vezes essa talvez seja a parte mais difícil para vocês, como começar o texto, que às vezes você começa a escrever e trava e não vai, por isso eu tenho um modelinho pronto para vocês. Existem vários modelos, assim, basicamente. A gente vai trabalhar o mais simples por enquanto. Qual seria ele? Seria a tal da declaração. A declaração, essa introdução por meio de declaração, ela se dá obviamente, né, vocês declarando algo, já de cara declarando a opinião de vocês sobre certo tema. Aqui eu tenho um textinho pequeno, só a introdução também, né, que é nesse estilo, texto de declaração, que ele é assim, ele é sobre a liberação da maconha, basicamente. É um grande erro a liberação da maconha. Já começa de cara explicitando tanto o tema quanto a tese, a opinião dele acerca do tema. Provocará de imediato violenta elevação de consumo e o Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas. Então, na sequência da declaração, ele já meio que faz um esquema de causa e efeito. Ele fala o que isso pode acontecer, tá bom?
A gente vai fazer basicamente uma declaração, a tese mais simples, o parágrafo de introdução mais simples que tem. Como é que vai se dar isso? Essa é a proposta de redação que eu preparei para vocês. A gente pode pensar o seguinte: a gente estava até agora olhando as orações coordenadas, né? Por que a gente estava olhando? Justamente para chegar aqui e a gente ter noção do que a gente está fazendo. A gente vai ter o quê? O esqueminha que eu vou passar para vocês é composto por quê? Por uma oração afirmativa, vocês vão estar afirmando algo. Isso aqui não tem no conteúdo das orações coordenadas, mas porque justamente por ser simples demais. E uma oração adversativa. Qual que é a oração adversativa, professora? Qual que é? É justamente aquela que vocês estão fazendo oposição, ideias contrárias. Aquela que a gente usa, por exemplo, o mas, o porém, contudo, entretanto, todavia, beleza? Por exemplo, o exemplo que eu separei aqui embaixo para vocês. Acho que dá de ver de boa, né? A cidade grande oferece mais oportunidades de trabalho. A cidade grande oferece mais oportunidades de trabalho, está afirmando algo. Já bateu aqui, ó, oração afirmativa. Entretanto, que é a conjunção adversativa, né? A seus habitantes, o professor comeu palavra como sempre. Entretanto, impõe a seus habitantes uma vida mecanicista e perigosamente materialista. A cidade grande oferece mais oportunidades de trabalho, afirmativa, e a segunda sendo uma adversativa. Entretanto, impõe a seus habitantes uma vida mecanicista e perigosamente materialista. O que eu quero pensar com isso? O que eu quero que vocês façam nesse modelo de redação? É por hora, tá? É bem simples também, bem tranquilo. Fazer uma oração afirmativa e uma oração adversativa. Na primeira, vocês vão estar afirmando algo sobre dado tema, que eu vou explicar já qual é, e na segunda, vocês vão estar colocando uma posição entre eles. É para fazer tudo assim, basicamente, igual tá aqui, ó. Faz a oração afirmativa, coloca a vírgula e depois a adversativa, e só depois de terminar a adversativa, coloca o ponto. É tudo num período só, beleza? Por enquanto é só isso. Oração afirmativa e oração adversativa. Mas qual é o tema, professor? Sobre o que a gente vai escrever? Esse tema aqui embaixo é sobre a vida na cidade grande, tá? Mas ele é só um exemplo, só para exemplificar, para vocês entenderem como funciona. Qual o tema que eu queria que vocês fizessem é o tema que vocês estão debatendo bastante ultimamente. Vocês estão sentindo ele. Justamente eu escolhi ele por uma série de questões. Em primeiro lugar, porque ele está como uma das possíveis redações do Enem de 2020. É uma das prováveis, assim, porque quem acompanha esses sites de redação e tal, dicas, alguns de vocês acredito que acompanhem já, vocês sabem que tem todo um esquema assim de... O pessoal fica meio tentando adivinhar, fica pensando, qual vai ser a redação do Enem, e fala sobre possíveis temas. Um possível tema desse ano é justamente educação à distância, que é o que vocês estão vivendo no momento. Esse tema está aqui por algumas razões. Uma dessas é por ser uma possível redação do Enem, e outra porque é uma coisa que vocês estão discutindo bastante ultimamente, e vocês vão ter propriedade sobre o que falar. Beleza? Não vai ser uma opinião um assunto que vocês não entendam. Mas lembrando, oração afirmativa, oração adversativa. Eu vou deixar esse esqueminha num arquivo, e vocês podem anexar o parágrafo de redação de vocês, o parágrafo de introdução, na verdade, junto, tá? Fazendo uma oração afirmativa, falando sobre algo, e uma adversativa, beleza? Eu acho que era só isso, pessoal. Abração para vocês. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Eu nem sempre eu consigo responder na mesma hora, ou no mesmo dia, ou talvez na mesma semana. Mas uma hora eu vou responder e vou conseguir tirar a dúvida de vocês. Abração.